Boa noite, Elias Neto. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, sempre agradecidos pela sua audiência, você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras, também pelo YouTube e Facebook da TV Cidade Verde. É sempre um prazer, eu digo sempre, eu gosto muito de me sentir como se estivesse sentado ao seu lado, batendo um papo com você, juntamente aqui com os nossos convidados. E hoje, como sempre, temos um convidado especial, você já está vendo aqui um livro nas minhas mãos, né? Então, coloca aí a imagem do entrevistado para a gente falar um pouco. O entrevistado de hoje é um profissional plural. Acaba de lançar um livro que traz um alerta sobre um dos maiores vícios da atualidade: o uso exagerado de smartphones por crianças e adolescentes. É sobre os perigos dessa tecnologia e seus efeitos neuroquímicos no cérebro humano que vamos conversar a partir de agora. Por isso, a gente diz boa noite, Jair Donato. Boa noite, bom estar com você aqui. Muito obrigado, nós que agradecemos. Boa noite quem está acompanhando a gente em casa, muito bom. Que legal, nós que agradecemos a sua presença aqui para falar de um assunto que realmente é extremamente preocupante. Eu acho muito preocupante e, evidentemente, que você tem essa ciência como... você é psicólogo? Sim. Psicólogo, você é jornalista? Sim. Né? E aí, como é que foi um momento que você falou? Foi no seu mestrado? Você pensou... Também sou professor universitário. Sim. O fato de atuar como educador me motivou muito a isso. Trabalhei, Elias, esse é um resultado de uma pesquisa de campo com 338 adolescentes, para ver o comportamento deles, especialmente daqueles já com dependência digital. E esta é uma preocupação, Elias, não só nossa, dos psicólogos, também dos psiquiatras, dos neurocientistas, dos profissionais que estudam o comportamento humano, porque tem sido crescente. Sim. O livro é um alerta, porque tem sido crescente o uso em excesso do smartphone. No Brasil, hoje, Elias, nós temos quase 3 smartphones por habitante. É um número alto. Altíssimo. A média de acesso ao smartphone, nós só perdemos para a África do Sul. Estamos em média de 9 horas e 13 minutos. Mas tem adolescentes que ficam 10, 12 horas no smartphone. Sim. Isso gera dependência. Sim, e a partir daí não se sabe o que pode ocorrer? Ou se já se tem uma ideia? Tem-se uma ideia. Elias, nós estamos diante de um assunto recente, mas já existem hoje mais de 5 mil estudos que apresentam evidências dos riscos que o uso em excesso da tela, especialmente do smartphone, por ser mais acessível. As telas, de um modo geral, provocam impacto físico, psicológico, social e também neurológico. Sim. Nós já temos hoje situações... por que a gente dá ênfase no adolescente, na criança e no adolescente? O adulto também vicia, fica dependente digital. É que a criança e o adolescente, Elias, ainda não tem essa parte frontal do cérebro pronta, que é o neocórtex. Isso fica pronto por volta dos 21 a 25 anos. O adolescente toma uma decisão baseada na amígdala, né? Que é uma glândula próxima ao sistema límbico, responsável pelas emoções. Então, esse cérebro em formação, sendo afetado por uma descarga enorme de dopamina, gera consequências, Elias, que fica para o resto da vida. Nós hoje encontramos adolescentes com alto índice de agressividade, temperamento afetado, humor afetado. Nós encontramos adolescentes, especialmente quando se trata dos jogos, viciado em jogos. Tivemos recente o caso de adolescente que matou a família, mas tratando como se fosse um joguinho, uma peça a mais ali, matou agora em terra ou não, põe aonde, percebe? Então chega a afetar, inclusive, a personalidade. Imagina uma criança que já cresce. Este exemplo relata uma pessoa que houve falta de empatia, inclusive com as pessoas próximas ali, pai, mãe, irmão. Então imagine, Elias, hoje muitos pais estão encontrando essa dificuldade de trabalhar limites com os filhos. Como educadora, eu não posso propor de modo algum proibição. Não é isso que vai resolver. Nós estamos aqui, se colocar uma caixa, Elias, não abre aqui, não mexe, não dá vontade de mexer? Oh, poxa vida. Não é a proibição. Leonardo Boff deixa claro que a verdadeira educação não se trata de cortar as asas, é orientar o voo. O que precisa, e tem muitos pais que estão tendo esta dificuldade, de orientar os filhos. A orientação envolve acompanhamento, estar mais próximo.
Elias, muitos pais estão usando isso aqui como moeda de troca. Perfeitamente. Se eu entrego para o filho de 2 anos, ele para de chorar. Exatamente. Ele não fica me incomodando. Percebe? Sim, exato. Muitas famílias, Elias, têm grupos de WhatsApp, o filho, mãe, passa um Pix, pai, isso, não se comunicam. Sim, no quarto ao lado. Sim, no quarto ao lado. No passado, Elias, nossos pais, nossos avós também diziam, não fica na rua, é perigoso. Sim. Hoje o perigo está dentro de casa, Elias. Exatamente. Está no quarto. É porque o smartphone é uma praça, né, que vem a você, a praça que vem a você, né? Está cheio de redes de criminosos, Elias, de olho nessas crianças, sem afeto em casa, sem atenção, Sim. sem carinho, fazendo, sabe, a cabeça dessas crianças. Sim, recentemente conversando com um amigo, exatamente sobre essas questões aí, da ausência de limite com relação aos aparelhos e tudo isso, e ele me contou uma história que ele vivenciou. Um casal amigo dele decidiram ir a um jantar num restaurante e levaram lá a filha de 14 anos. Quando chegou na porta do restaurante, a filha disse, não vou ficar, me leva de volta. Mas por que você não quer ficar? Acabou a bateria do meu celular, eu não fico aqui, eu vou para casa, não fico aqui. Acabou, o jantar não ocorreu. Eles voltaram para casa porque a garota precisava carregar o equipamento. Alguém poderia dizer que é a garota birrenta. E eu digo, isso já é o efeito do vício. Chama nomofobia. É o medo de ficar sem o smartphone. Sim. Então, é uma síndrome já caracterizada, está no DSM. A Organização Mundial da Saúde, desde 2018, já reconhece essa síndrome, né, formada pelo vício no uso do aparelho. Então, há casos de... Encontrei adolescentes muito adoecidos, Elias, Sim. na pesquisa de campo. Adolescentes que ficam até 2, 4 horas da manhã no acesso ao celular. Sim. Imagine como que acorda 7 da manhã e vai para a escola, Elias. Não acorda, né? Então, a baixa na performance cognitiva tem sido considerável. Sim. Hoje, escolas que conseguiram, após a lei federal e vários municípios já tinham instituído lei de não uso do celular nas escolas, já tem relatos de melhoria na performance cognitiva dos adolescentes. Então, imagine um adolescente adoecido, porque é assim, Elias, cada vez que eu passo aqui, sabe, cada vez que o dedo está aqui nas telas e com maior rapidez, porque cada dia muito mais conteúdos, a carga de dopamina do sistema nervoso é enorme. A dopamina é uma substância, um neurotransmissor, que é responsável pela sensação do prazer. Precisamos da dopamina. Nós, sem a dopamina, sem a serotonina, entraríamos em depressão. Mas ela produzida em excesso, como tudo na vida, né, Elias? Sim. Ela produzida em excesso afeta a cognição da pessoa, baixa o rendimento, afeta a insônia, é uma série de síndromes, patologias e transtornos, aumenta o índice de ansiedade, o índice de depressão, é muito sério. Então, assim, entra em disfunção, Elias, todo o sistema, né, biológico da pessoa, a psique é alterada, as emoções são alteradas. A gente vê crianças agressivas. Teve uma neta que tocou fogo no apartamento com os avós dele porque os avós não deram o aparelho. Não deram o aparelho. Sim. Exatamente. E elas não conseguem olhar para os olhos das pessoas. Sim. A gente percebe muito isso. Recentemente eu estive num departamento que eu fiquei assustado. Fui na secretaria e tinha um menino lá, eu acho que ele era estagiário. Eu saí de lá assim, saí triste, porque aquela pessoa não olhou nos meus olhos. Olha. E as palavras eram quase que meias palavras. Cadê fulano? Esteve aqui. Tá, e ela volta? Não sei. Não, mas ela me disse que estaria aqui nesse departamento. O departamento é tudo isso aqui, coisa e tal. Lá no final que ele disse, talvez ela esteja na outra sala. E eu sorrindo com esse tal. Muito obrigado, tal, tchau, tal. Ele só olhou, só levantou um pouquinho os olhos. A cabeça dele não se levantou. A sociabilidade é extremamente afetada com o uso em excesso das telas. Sim. E esse comportamento ele tem em casa com os pais, aonde ele estiver. Tá. O elevador, né? Se a gente encontra as crianças do elevador assim, nossa, a coisa está complicada, né? Você como educador, a lei que proíbe o aparelho em sala de aula, no seu entendimento, ela é importante para este momento?
É importante, eu a chamo de operação tapa-buraco. Como educadora, eu não posso considerar que a lei seja mais importante Sim. do que a educação, do que o estar junto, do que o amor, o afeto, Elias, estar ali acompanhando a criação do filho. Então, o que ocorre? A legislação, inclusive o próprio Conselho Nacional de Educação, não usa o termo proibir, é orientar, é mediar, né? Porque a proibição em si, não tem como, Elias, é uma tendência que veio para ficar. Este aparelho enorme aqui, isso aqui vai desaparecer, daqui a 10 anos a gente não vai ter isso aqui. Mas não é sobre o aparelho, é a demanda que está por trás, né? Que é o uso em excesso, que é a atenção focada apenas ali na tecnologia. Então, a legislação, ela ajuda. Nós temos diferentes, embora tenha pouco tempo da legislação em âmbito federal, nós estamos aí no 8º mês, já tem relatos bons, eu tenho ouvido vários professores, de que o rendimento escolar aumentou. No início, devido ao processo nomofóbico, no início as crianças muitas ficaram exaltadas, porque a ansiedade ali precisa do celular. E aí muitas escolas estão conseguindo fazer com que as crianças estão voltando a brincadeiras que nós brincávamos quando era pequeno, a se interagirem mais no próprio espaço da escola. Outras ainda não conseguiram lidar com isso. Então tem escolas que as crianças entram, já prendem o celular ali numa caixinha. Outras deixam as crianças deixar o celular nas mochilas. Em determinados horários, devido a uma atividade pedagógica, podem fazer uso, mas há os que abusam também. Então, assim, nós temos diferentes resultados, mas, no geral, eu tenho ouvido relatos de professores que têm ajudado. O fato de, pelo menos naquele momento, porque em casa fica às 24 horas com o celular. Pelo menos na escola, naquele momento, a pessoa fica um pouco sem o celular. Já ouvi adolescentes, porque poucas famílias, mas tem famílias em que se negociam bem e não usam o celular o dia inteiro. 1 hora por dia, 2 horas no máximo. As telas, em geral, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria tem indicação do que é adequado de telas para uma criança. Né? Uma criança, Elias, antes de 7 anos, não deveria pegar o smartphone. Com 2 anos, você vê. Meu netinho tem 1 ano e meio, se der o controle para ele sabe na televisão o que ele quer assistir. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ele já vai no YouTube e ele sabe o desenho que ele quer assistir. Então, muitos pais estão fazendo isso, mas não é o recomendável. Então, 7 anos é a data ideal para uma criança poder pegar um aparelho celular, mas mesmo assim, com acompanhamento dos pais. E isso facilita muito quando a criança chegar na escola, de poder, né, fazer parte daquela cultura ali de não fazer o uso também. Mas, assim, tem escolas que estão realmente proibindo, porque é a única forma de poder conter ali. Mas eu acredito muito no processo da educação. Um filho, 1, 2 aninhos, você não tem como ficar negociando com ele. Não usa, não entrega e pronto. E é muito importante que tenha ali o exemplo dos pais também. Perfeito. Hora de refeição, em determinados horários, que tenha o exemplo dos pais. Mas a criança, à medida que ela vai se tornando já um pré-adolescente, merece sim chamar a pessoa e fazer com que ela faça parte do processo. Você não vai pegar. Qual é a razão? Vamos negociar. Olha, essa hora, desta a esta hora você pode pegar, porque sim, o ideal é que a família diga para todo mundo é para usar o smartphone. Mas dentro de tais regras. Aí tem a hora de usar, a hora do almoço, é uma hora sagrada, a hora da janta, hora de um lanche, hora que a família tem que fazer uma reunião. Nessa hora a gente senta sem o aparelho. Então, esses pequenos acordos, sabe, Elias? São muito importantes. Nesse campo pesquisado, foram quantos adolescentes? 338 adolescentes. 300? Você percorreu escolas? Como é que você... Escolas em âmbito municipal, escolas estaduais, escolas particulares. Você percebe que é uma pandemia silenciosa que está em todas as classes. Não importa, ela está invadindo todas as classes. Não importa. E assim, em algum momento você se assustou? Você ficou assustado com o que você Fiquei mediante alguns casos. Eu tive casos assim, Elias, de adolescentes, pré-adolescentes, em que... ela própria relatando, tem alguns relatos, que a mãe tomou o celular naquela noite e ela começou a passar mal, bateu na porta da mãe, começou a tremer, e chegou a desmaiar. Então, situações sérias encontrei, crianças que relatando com choro, por que minha mãe faz isso, por que meu pai faz isso. Quando a pessoa chega no estado, eles que precisa buscar ajuda. Precisa buscar ajuda, ajuda psiquiátrica, inclusive, aí numa associação com a psicoterapia. Há casos de pacientes que chegam no consultório, Elias, eu já indico direto ao psiquiatra. E há casos que a família inteira precisa se tratar. Para tentar. E isso aí tem condições de reverter depois de um certo ponto? É possível reverter? O tratamento sim, Elias, porque fundamentalmente, Elias, é uma questão de reeducar o próprio cérebro.
tem últimos estudos agora, Elias, mostram que existem sinais comportamentais em crianças que estão sendo semelhantes ao autismo e ao TDAH. Não que o uso em excesso gera autismo, TDAH. Os comportamentos são semelhantes. Você citou agora há pouco que o rapaz nem olhava nos olhos. Sim. Então, vários comportamentos em crianças que são semelhantes devido a esse uso em excesso. Gera disfunção neurológica que assemelha-se a um comportamento de TDAH e de autismo. Isso é sério, especialmente em crianças cujo cérebro está sendo moldado. Não são só valores culturais, são os hábitos do dia a dia. É uma questão biológica mesmo. A gente não está falando de algo subjetivo, é algo que está no corpo. Sim. Então, crianças com 7, 8 anos, Elias, com comportamento ansioso. O diagnóstico de autista, o laudo para o autista parece que aumentou sensivelmente nos últimos anos, né? Sensivelmente, Elias. Eu vejo adultos, eu tenho autismo, eu tenho TDAH, eu pergunto, quando você tinha 5, 6 anos, você tinha sintomas? Não, então não é autismo, então não é TDAH. Não é, né? Então, assim, o próprio adulto, o adolescente, o jovem, que ele tem já a dependência, ele desenvolve comportamentos que são semelhantes. Sim. Esse é um estudo recente, mas já tem evidências que mostram. Então, assim, os impactos, eles são muitos. Eles se dividem entre físicos, uma pessoa que... Imagina, qual é a cena mais vista no planeta hoje, Elias? Sim. Eu vejo pessoas caindo em espelhos d'água. Você já deve ter visto vídeos caindo em poças d'água, tropeçando, porque estão aqui. Então, isso aqui tem uma síndrome que chama pescoço de texto. Afeta a coluna, mãos, dedos. Então, gera situações físicas, insônia. Elias, o número de crianças que estão sofrendo insônia. Pode isso? Pode. Como se fosse adulto já cheio de preocupações. Cheio de problemas. Excesso dopaminérgico. Na verdade, é assim, Elias. Esse excesso de dopamina, esse vício pelo mundo digital, ele é semelhante ao consumo de cocaína, de droga ilícita. Está praticamente no mesmo nível? O que gera os impactos no cérebro são semelhantes. O que a diferença é que não ingere-se nada. Sim. Né? Mas há tanto que a abstinência a pessoa tem também quando é retirada, o processo nomofóbico traz exatamente isso. Então, a pessoa se torna agressiva, ela agride, sabe? Crianças e adolescentes. Então, muito importante. Quando a sua pergunta é interessante, é possível reverter? É possível ainda. Tem pais que hoje já não conseguem estabelecer limite para os adolescentes. E aí, o que falta para esses pais? O que tem que acontecer com esses pais? Eles precisam eu vejo muitos pais neles? assim, muito pais ainda fracos, sabe, Elisa? Eu não sei se vem de uma criação que foi muito rígida e aí cria os filhos de uma maneira que não são. Mas assim, é preciso, eu tenho recebido alguns pais, eu quero que meu filho venha. Aí quando eu ouço o pai, não, ele vai ficar lá, é você que vai ficar aqui. E aí é importante muitos pais eles serem trabalhados. Porque filhos, até uma determinada idade, é reflexo dos pais. Sim. Boa parte dos comportamentos. Até o adulto replica muitos comportamentos que são dos pais. Sim, claro. Imagina a criança, adolescente. Sim. Então, começou assim. Não tem problema, não está dentro de casa. Olha só, Elias. O importante é que está aqui. Estando aqui está importante. Aqui, sabe? E aí vai deixando, não, é só uma música que ele está assistindo. Tem filhos que pegam o cartão de crédito do pai, sei lá, e faz compra. Sim, crianças fazem isso. Sabe, até sem saber o que está fazendo. Não é por maldade, é sem saber o que está fazendo. Sim. É devido a esse senso de liberdade. Na verdade, a criança, Elias, ela cobra o próprio limite dos pais. Porque é da natureza humana a noção de limite. Né? Nós temos, inclusive, sistemas de defesa, como o medo, a dor, que são limites do próprio organismo. Então, no comportamento também. Mas quando os pais não dão essa liberdade, as crianças testam, os adolescentes testam. E aí vão para as vão ampliando. Hoje, sim. Patologias, comportamentos disfuncionais, crimes. Já temos uma série de crimes no Brasil por causa do vício em celular. Que tipo de crime? Como é que são esses crimes? De tirar a vida da outra pessoa. De tirar a vida da outra pessoa. Já temos casos de adolescentes que já tiraram a vida dos pais por isso. Sim. Esse caso aqui não é o primeiro, não foi o primeiro, né? E iria tirar a vida de outra pessoa. Esse caso aqui foi por causa dos jogos. Os jogos, dentre as plataformas a que os adolescentes acessam, é um dos piores. Sim. Tem jogos atrozes. Sabe? Então, assim, os pais às vezes não sabem que os filhos, até que ponto os pais daquela criança sabiam, daquele pré-adolescente sabia que ele acessava aquele tipo de jogo. Elias, desde os 8 anos. Com 8 anos ele conheceu a menina aqui com 9 anos, conheceram aquele jogo e eles jogam aquele jogo desde os 8 anos. Sim.
E aí foi prosseguindo, foi aumentando a cobrança. A cobrança, tanto que isso já é algo que afeta, já tem a ver com a personalidade da pessoa. Não foi apenas um comportamento. Sabe, ele já tinha ausência, silencia no cérebro algumas áreas, como a área responsável por empatia, por exemplo. E aí, o que você diz, você como psicólogo, quando você recebe pais, porque eles ficam também ansiosos? Você atende em consultório? Sim, como é que é? Sim. E a incidência aumentou muito de pais preocupados com Tem esses... aumentado, mas não é essa incidência que me preocupa. A incidência preocupante é os pais que ainda não perceberam. Estão se havendo com isso. Não estão percebendo. Muitos pais já começam a chegar a pensar assim, onde foi que eu errei? Percebe? Ele acha que o erro é dele, né? Ele não tá, Ou põe culpa na tecnologia. Eu vejo pais culpando a tecnologia. Como que eu posso culpar a tecnologia? Que coisa fantástica. Sim. A gente trabalha com ela, não tem como. Você falando da cena do restaurante, eu também estava numa cena de um restaurante onde chegou o pai e a mãe com 2 filhas. Sim. É um casal, na verdade. 2 filhos, devia ter uns 7 anos. Cada um chegou com uma tela. Né? E eu gosto muito de ficar imaginando, supondo que possa acontecer. Aí fiquei imaginando, né? A comida vai chegar, essas crianças vão colocar as telas do lado e vão tomar refeição ali. Me frustrei com a expectativa. Aí realmente, só os pais conversando. Sim. As crianças, cada um na sua tela. O garçom chegou, serviu a eles, a mãe serviu os filhos. Eles só fizeram o seguinte: colocou o prato aqui do lado da tela e continuaram jogando, comendo. E os pais conversando. Dá para pôr culpa na tecnologia, Elias? De forma nenhuma. Tá? De forma nenhuma. Então, eu vi uma cena há poucos dias de uma criança, a mãe, na verdade, relatando que ela se tocou, que estava fazendo algo errado. Quando ela entrou no quarto, levou o prato para o filho de comida e o filho no jogo, O filho comeu, botou o prato do lado e ela ficou sentada ali do lado. Para ele é como se ela não estivesse ali. Aí teve uma hora que ele olhou para ela: mãe, cadê minha comida? Eu tô com fome. Meu filho, você acabou de comer. Percebe isso? Lembra o Alzheimer, né? Sim, É muito parecido isso. É que a pessoa, ela vai, almoça e depois ela diz: não comi nada, vocês estão me maltratando, vocês não estão me dando nem comida. Né? Mas isso é Alzheimer, né? Sim, então, Elias, essa afetação neurológica, por vezes, é para a vida inteira. Há afetações neurológicas que é para a vida inteira. É uma pessoa, um adulto, que vai ter no mínimo um transtorno de humor, vai desenvolver determinadas síndromes, porque vai potencializar, na verdade. Às vezes a pessoa já até pode ter algo já interno potencializado, uma tendência ao comportamento depressivo, ansioso, e aí o excesso potencializa isso também. Então a gente encontra, assim, diversos casos. Então, a grande questão é cada um olhar, o adulto também, eu falo muito para o adulto também. O adulto deve se perceber. Como é eu faço muito treinamento nas empresas e quando eu chego eu peço para as pessoas: vamos deixar o celular ali, num canto, pelas próximas 3 ou 4 horas. Ontem eu tive uma cena dessa e teve uma pessoa que não suportou, teve que ir lá pegar e sair. Né? Então, olha, as pessoas dormem com o celular ao lado, acordam, às vezes à noite, vão ver se alguém mandou mensagem. Verdade, acorda. Então, esse comportamento, ele gera um impacto. Eu vou me consultar agora. Eu durmo com o celular ao lado. Sim. Mas sabe para quê? Para olhar a hora. Você acorda algumas vezes à noite? Eu acordo, sim. Eu durmo com ele no quarto, mas eu deixo o despertador, que na hora ele vai me acordar. Então, né? Exato. Então. Não, mas assim, por exemplo, eu preciso acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, eu acordo. Sim. Aí eu pego e olho a hora e acordo ele outra vez. Aí não tem problema nenhum. Elias, né? ele não é pecaminoso, Elias. Não tem problema ficar do lado, né? A questão é o modo que é nós. É a mesma relação do homem com o planeta Terra. Sim. Não é a Terra que é nós que temos que mudar, sabe? Então, é a atitude do homem que tem que mudar. Eu estava lembrando uma vez, eu cheguei na garagem, eu ia sair, eu lembrei que tinha esquecido o celular. Sim. Aí eu pensei: agora eu subo. Deu uma agonia assim. Aí eu falei: não, eu vou sem o celular. Aí veio aquela voz assim: e se o pneu furar? Exatamente a preocupação que eu tenho. Mas, Elias, quando não tinha celular... Pois furava pneu então, na verdade, o carro parava na estrada. Essa coisa de se o pneu furar, ou seja, até uma negatividade desenvolve dentro. Sim, ou seja, eu falei: deixe furar. Eu disse pra mim mesmo: deixe furar. Eu vou a pé, chamar alguém, igual quando acaba o combustível, você vai a pé e tal. Sabe, Elias? Então, hoje eu faço assim, tem semana que eu decido, vou passar a semana inteira sem postar um story.
fim de semana inteiro. Para ver, eu vou para academia, deixo, sei lá, em casa, não vou levar, não vou tirar, vou para academia sem, quando... Aí a gente sai, acha que chega, tem um monte de curtido, não tem nada, ninguém curtiu. Ninguém curtiu nada, né? Eterna. Então, é bom a gente trabalhar isso, Elias. Sim. Muito bom trabalhar. Não, e se caso tenha curtido, é ótimo, já curtiu. Sim, né? ótimo. Você Agora, vai lá aquela ver, ansiedade ali, porque se você tiver com ele nas mãos e não tiver o controle, toda hora você Toda hora vai lá, sem dúvida nenhuma. E eu vou te dizer, adolescente e criança tem muito mais aplicativo e programa do que a gente, de repente. A gente usa mais para conversar, rede social. Exatamente. Tem muito mais, Elias. Nossa, é uma Eu gosto de conversar com loucura. adolescente, entendeu? E esse aqui é para quê? E esse aqui, cheio de aplicativos. Perfeitamente. E aí esse negócio da pessoa ficar rodando, inclusive adultos também fazem muito isso. E eu fico impressionado que as pessoas abrem vídeo e aí elas ouvem 5 minutos e passa para outro. Eu já perguntei para a pessoa, mas vem cá, mas e aí, você ouve 5 minutos, o que você pegou daí? 5 minutos não? Existe uma vulgarização muito da 5 informação. Isso. É tudo muito superficial. Exato, exatamente. E aí tem essa questão também da pessoa que se informa pela manchete. A maioria é uma coisa assim eu vi na absurda. internet. Só vi a manchete. Só olhou a manchete. Já teve um caso que foi quando eu deixei sair da TV Centro-América, aí vieram as manchetes, né? Essa coisa toda, tal. A manchete estava errada. O conteúdo estava correto. Aí eu olhei que a manchete estava errada ali, o conteúdo estava correto. Aí fui olhar os comentários. As pessoas diziam, nem vou lá, eu só olho a manchete e já venho aqui comentar. Na manchete, os comentários. Gente que sabe. E aí os comentários eram os mais absurdos possíveis. E essa superficialidade se dá nas relações também. Sim. Né? Pelo uso em excesso. Então a pessoa em casa não conversa com o pai, com a mãe, mas desenvolve uma afetividade porque está distante de uma índole que... Exatamente. Você também é psicoterapeuta de Brainspotting, né? Basicamente você trabalha onde aí? Brainspotting é uma técnica de manejo. Né? A minha abordagem é fenomenológica existencial e a técnica de manejo é Brainspotting. É uma técnica dentro da... Hoje nós falamos nas Brain Based, que são as novas terapias baseadas no cérebro. Então a gente parte do biológico para o psicológico. Então trabalhamos os sintomas. Então a gente trabalha campo visual do paciente para reprocessar um trauma, uma experiência traumática, né? Um controle ansioso, uma depressão. Então assim, baseado no campo visual, o próprio paciente ele encontra o ponto onde tenha aquela experiência, não é o trauma, é a experiência traumática, e ela tem sido muito eficaz para melhoria de performance, desde atletas, pessoas, ela surgiu no mundo do esporte, inclusive, esta abordagem do David Grand, ele é um americano, é um dos maiores especialistas do mundo em traumas, e ele criou esse método, é muito eficaz. É um método em que a pessoa não fica muito tempo na psicoterapia, tá? A pessoa chega com a demanda, né? E aí é trabalhado no consultório, e é um método em que faz com que a pessoa possa recobrar a própria autonomia do sistema dela, sistema nervoso, sistemas periféricos. É muito interessante o método. E a gente trabalha muito com pessoas, por exemplo, pessoa que está no sistema ansioso. Quando a pessoa está com uma síndrome ou um transtorno, a tendência é, desde os órgãos físicos, como as emoções, elas vão se dissociando. É isso que gera adoecimento. Então, através do método psicoterapêutico, ela vai se autorregulando as emoções, tendo mais controle, tendo mais atenção plena, bem um processo de mindfulness mesmo, tem que ter atenção plena sobre o momento presente. Nesse momento vou usar o celular, é necessário utilizar? Não é necessário? Posso deixar para depois? Posso. Posso tirar 1 hora para mim? Posso. Então, quando a gente não tem esse cuidado, a gente acorda, toma café, vai para o trabalho, quando você já estacionou, você nem se viu, você dirigindo o trânsito, e fica muito mecânico. Então, o processo psicoterápico, de uma forma geral, aí inclui todas as abordagens, propicia para que o indivíduo tome ciência sobre si próprio. É ele quem realiza nele o próprio processo. Mas é preciso tomar essa ciência. Então, quando a gente vai perdendo essa autonomia que é do nosso próprio funcionamento, aí o sistema adoece. Eu posso dizer que é um sistema de cura. Eu falo do sistema próprio do indivíduo, que inclui desde o sistema, a gente fala muito do biológico, desde o sistema nervoso central, o próprio sistema psíquico, né? Um hábito, a gente fala das trilhas neuronais. Quando eu crio uma nova trilha neuronal, um novo hábito, um novo estilo, né? O meu biotipo é alterado.
né? Nós temos muitas heranças que são epigenéticas, Elias. São as heranças que elas não estão no gene, elas não são genéticas, mas elas estão na feição dos genes. Então nós temos comportamentos, você pode ter comportamento seu que não estão no gene do seu pai, mas estão no comportamento dele. Sim. Você replica, seus filhos vão replicando comportamentos seus. Então a gente tem muito dessa herança também. Então essa questão da busca, nós vivemos hoje, Elias, num contexto em ora é o morango do amor, agora já é a chupeta. Cada semana tem uma síndrome então, aí, essa coisa uma situação, essa busca pela coisa. E Freud fala muito disso. Todo excesso, Elias, esconde uma falta. Essa busca pelo excesso, o uso em excesso, a demasia, tem uma falta aí. Sim. E uma das maiores faltas com que a gente lida, a gente percebe nas famílias, no próprio ser, é o afeto. É o encontro consigo próprio. Então hoje as crianças estão expostas à erotização desde cedo no celular, elas estão expostas aos jogos, elas estão expostas a diversos tipos de redes sociais. Então há uma demasia e o nosso cérebro ele não evolui na mesma intensidade que as informações acontecem, que as coisas acontecem. Perfeitamente. Existe sempre uma defasagem. Nós vamos fazer um intervalo. Sim. Eu quero falar sobre essa história aí desse, como é que é, morango do amor. Morango do amor. A onda do momento. A onda do momento. Já está passando. Já é coisa do passado, o morango do amor já é coisa do passado. Ele agora é a chupeta. Os adultos estão usando chupeta. Essa semana já é esse. Voltamos daqui a pouco com o morango do amor e adultos usando chupeta. Até daqui a pouquinho. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, conversando aqui com o Jair Donato, que é jornalista, que é psicólogo, que o cara é plural, né? Acabou de lançar este livro aqui, maravilhoso, Smartphone e os perigos para o cérebro de crianças e adolescentes. Eu estou observando aqui, Jair, que é um livro, assim, delicioso de ser lido, né? A forma como ele está, a composição dele. Eu tive o cuidado de não deixar, porque o que motivou ele foi a dissertação do mestrado. Sim, eu tive o cuidado de não deixar na linguagem da dissertação, né, transformando numa linguagem que profissional de qualquer área, né, para que não ficasse um livro técnico. Sim. Perfeitamente. E assuntos que são orientativos. Tem, inclusive, aí o guia para orientando pais. Porque não tem bula, né, Elias? Você é pai, você sabe, não tem bula para criar filho. Né? Então, existem orientações. Como que os pais podem melhorar a relação com os filhos nessa questão do uso. Exatamente. Você falou agora há pouco e eu me lembrei exatamente, às vezes, com relação aos pais. Às vezes eu me pego, eu faço coisa e falo, nossa, eu acabei de ser o meu pai. Parece que a minha voz transmite, sei lá, sai a voz do... Replica, até o tom, o jeito de falar, né? E olha que estou longe de casa, meu pai já faleceu, estou longe de casa desde 81. Isso é epigenético. Epigenético. Tá? Epigenética é um conhecimento da biologia desde a década de 1940, quando os americanos começaram a estudar por que filhos de pais que eram obesos deixaram de ser, os filhos foram criados dentro de uma disciplina, uma dieta regular que não levava a ter uma vida obesa. Sim. Né? Mas se tornavam obesos. Não tiveram a mesma dieta que os pais. Relacionados a câncer também. Sim. E é isso, na psicologia, a gente vai para a área do comportamento. Invariavelmente, a infância de uma pessoa, aquilo que ela condena nos pais, ou aquilo que ela admira, ou aquilo que ela acusa, ela acaba repetindo esses movimentos, né, de forma inconsciente. Muitos movimentos. Por que nós falamos português? Porque a gente, desde pequeno, não tem nada a ver com genética. A gente ouviu nossos pais falando papai, mamãe, e a gente replica. E lá vai. Então, a gente replica a linguagem, replica a cultura, replica uma série de valores, até a rebeldia, às vezes, é um replicar de algo, né? Então, uma criança que cresce num lar muito reprimido se torna um repressor naturalmente, exceto se ela ressignifica isso, revê isso, senão ela vai replicar isso a vida inteira. E aí o problema é como ela perceber isso também, exatamente, né? Que fica extremamente difícil perceber por ela só. E aí um dos benefícios da psicoterapia
fazer a pessoa olhar para si, observar como que ela lida com os próprios impulsos, o que ela tem no comportamento que é pulsão de morte, Sim. e o que ela tem que é pulsão de vida. E aí trabalhar isso. Sim. Aí nós estávamos falando do morango do amor. E você me disse que o morango do amor, a onda já passou. Já é coisa do passado, o morango do amor. Mas não foi só uma semana? É porque a gente vive numa época em que você vê como que é tudo muito rápido, sim. né? Um dos pecados capitais hoje é o excesso da informação. Sim. Né? Então, assim, agora as últimas 2 semanas tem ganhado mídia mundial a questão do adulto usando chupeta. Chupeta. Mas chupeta pura? Pura chupeta. Aham. E aí, porque relaxa, alivia um pouco o estresse. Vamos fazer uma análise assim, um pouco mais profunda. Veja uma semelhança entre a chupeta e o morango. Sim. Tá? Então, o que significa esse ato do levar à boca a chupeta, o morango? O que a pessoa que, na verdade, quer consumir? Do que ela quer? O que ela quer degustar? Do que ela quer se abastecer? Sabe? Então, assim, o mundo das formas são queixas apenas. Né? Quando a pessoa chegar, eu estou com raiva, isso é queixa. E qual que é a demanda por trás disso? Então a gente vive na prova daqui 2 semanas, a gente voltar a conversar, já vai ter uma outra tendência. Uma outra tendência. Modismo, né? Não é tendência, modismo mesmo, algo que passa e que vira meme. E a gente tem convivido com isso. E se a gente não percebe, nossa, pessoas chegaram a pagar R$ 2.500 por um morango. Por um morango. Tá? Então as pessoas entram na onda, ora leva ao consumismo, sabe? Uma série de fatores. E para tirar foto, aparecer, tá? Ganhar cliques. Exatamente. Eu tenho um amigo que estávamos conversando sobre o morango do amor e falou, olha, a dependência está tão grande por esse morango do amor que eu acho que eu vou criar a jaca do amor. Diz que tem o giló do ódio, você já viu? Giló do ódio, como é que é esse giló do ódio? Porque giló é amargo, né? É super amargo, né? Mas bom é nossa cultura aqui, já tem a bocaiúva do amor. Bocaiúva do amor. Mas o brasileiro, em especial o brasileiro, aproveita de tudo e cria exatamente bacana, o humor assim. em cima disso. Onde que entra o jornalista nessa história? Você ainda exerce a função de jornalista? Eu, desde que me formei, eu fiquei por 10 anos sendo articulista de jornal, e eu gosto de escrever, e sempre fui mais pro lado empresarial. Hoje eu sou editor de uma editora, da Humanos Editora, que é a responsável por este livro estar no mercado. E gosto muito de escrever, mas eu atuo muito nas empresas, né? Eu sempre gostei da comunicação, me ajudou muito na psicologia também. Então, durante todos esses anos, escolhi assim, várias temáticas e escrevi bastante. E a escrita me ajudou, né? E aí, como professor universitário também, a comunicação me ajudou muito. Então, é algo assim que hoje faço pleno uso de tudo que aprendi na comunicação, né? E exerço. E junto com a psicologia só ajudou a trabalhar mais essa questão da expressibilidade. E a escrita é um dos caminhos, né? E o jornalismo tem muitas lições bacanas, desde essa questão do investigar, do pesquisar, do ouvir o outro, né? E tem muita semelhança nessa questão do ouvir, desde o não julgamento, junto com a psicologia também. O Dominique Walton, né, que diz que a comunicação depende do outro, né? Sim. Ela estabelece quando o outro chega lá, quando o outro entende, senão não há comunicação. Quando eu me formei em jornalismo, interessante, na época o meu trabalho com conclusão de curso também foi de campo. Sempre gostei dessa coisa da pesquisa de campo, de ir lá. E eu... Na época ainda era monografia? Era monografia. Minha monografia era sobre... Não tínhamos celular na época, não tínhamos smartphone. Então, minha monografia foi sobre o impacto das cenas de violência na TV no comportamento do telespectador. Já estava nessa linha aí. Já estava nessa linha. Então, eu vi cenas absurdas. Eu chegava meio-dia na casa da família para entrevistar, estava lá, nós sempre tivemos os programas de sensacionalismo, de crime. Um dos livros que eu utilizei, você deve conhecer, chama Espreme que Sai Sangue, um livro interessante. Então, eu chegava lá e estava lá o pai, os filhos, a esposa sentada, a comida na mesa, não estavam servindo. Tinha que começar o programa lá do meio-dia, em que mostrava as cenas do cadáver, aí falava, não, tem que tirar o lençol, tem que mostrar a cara dele aí, porque nós... Sabe, então aquela coisa da indignação... Aquilo me chamou muita atenção, que na empresa que eu trabalhava na época, inclusive, eu propus, a empresa aceitou, a gente tirou esse tipo de programa da hora do almoço. Porque uma das constatações é que, se eu vou almoçar, Elias, eu estou indignado, assistindo uma cena, uma violência, a produção do suco gástrico
cessa. Sim. O risco de ter uma dor de cabeça, no mínimo, é enorme após aquilo. Sim. Então, a importância na hora do almoço, de uma refeição, você ter serotonina, ter dopamina, tudo dentro da medida certa, ter ocitocina. Está faltando muita ocitocina nas famílias hoje, não está tendo afetividade entre muitas famílias, muitas pessoas. Então vem desde essa época, assim, eu sempre fui ligado a essa questão do comportamento, e aí encontrei muitos casos de roubos. O cara roubou em Cuiabá, pegou a Saveiro, quebrou uma loja de eletrodoméstico, encheu a Saveiro de móveis. 2 semanas depois encontrou ele lá em Campo Verde. Abriu uma lojinha, estava vendendo móveis. A polícia foi lá e perguntou, mas o que fez você fazer isso? Eu vi no filme, gostei, na reportagem que eu vi, gostei, fiz. Sim. Percebe? Então, o ser humano, quando ele não tem consciência de quem ele é, Sim. ele é influenciável. Exato. O meio influencia. Eu só não acredito que o ser humano é produto do meio, mas ele é influenciado pelo meio. Porque na hora que eu tomo as rédeas, eu posso redirecionar. Não dá pra ir aí. Mas se a pessoa não tem consciência de quem ele é, muita gente, por que você comprou morango do amor? Porque está vendendo agora, está na mão. Você gosta de morango? Você viu quanto aquilo é calórico, sabe? Então tem pessoas que se falar que não comeu o morango do amor até hoje é pagar mico, tem que ter comido para poder comprar. Tem que ter comido, exatamente, né? E que mico bom de ser pago, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, né? E aí, esse cara, agora eu fiquei curioso, né? E esse cara, ele foi preso Foi e depois... preso, e aí ele, na delegacia ele contou, né? Porque na época eu lembro que o delegado de homicídios, foi uma das pessoas que eu entrevistei, ele contou vários casos. Esse me chamou a atenção. Não, eu assisti uma reportagem de um americano que fez isso. Aí eu copiei exatamente como ele fez. Eu queria ser empreendedor. Empreendedor. Olha só. Mas o caminho, a via não era, não era lícita. Não tinha nada a ver, né? E essa história de empreendedor, ser empreendedor, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão também ficando, sei lá, meio perturbadas, porque se você trabalha numa empresa, você é um empreendedor, desde que você faça o seu trabalho lá, procure melhorar e tudo isso, né? As pessoas não estão entendendo essa palavra. Empreendedorismo não tem a ver muito com a estrutura, Sim. É com atitude e comportamento. Sim. A pessoa pode ser um CLT com atitude empreendedora, ele vai ser o quê? Proativo, dinâmico, um grande líder, e tem a ver com isso. Então o fato da pessoa abrir uma empresa ou ter dinheiro para abrir empresa não quer dizer que ele é empreendedor, né? Dinheiro não leva ninguém a ser empreendedor, só o dinheiro, só a estrutura física, tanto que quando você vai estudar mesmo a essência dos grandes empreendedores, a maioria começou do zero, sem dinheiro, sem nada, mas com essa coisa de dentro para fora, sabe, Elias? O ovo, Elias, se você quebra, ele perde a vida, mas se você deixa ele quietinho de dentro para fora, ele dá vida, gera vida. Então, a coisa quando não vem de dentro para fora, ela não funciona. Então, falando dessa questão do empreendedorismo, que inclusive é uma variável que garante a empregabilidade de qualquer indivíduo, né? Então, hoje uma pessoa que tem atitude empreendedora, né, nós temos no Brasil sistema estatutário, CLT, a pessoa pode atuar em qualquer um deles, né? Da mesma forma, alguém que não tem essa atitude e só quer montar um negócio, tem gente que monta um negócio só porque tem dinheiro, vai perder. Já começa perdendo. Começa perdendo, sem dúvida. Onde eu encontro o seu livro? O livro Smartphone hoje, você pode acessar o site da Humanos Editora, humanoseditora.com.br, eu lembro sempre Humanos com a letra U, né? Humanos Editora. Ou siga nas redes sociais também nas livrarias nossas da cidade, Janina, na livraria Leitura também pode encontrar a obra, né? Mas vai nas redes sociais Humanos Editora, você pode pedir por lá também, você recebe. E aí fica tranquilo, recebe em casa, exatamente, né? Sabe, Elias, a gente fica um convite aqui para os diretores de escola, as instituições acadêmicas que desejar, as faculdades, a gente vai, faz uma exposição, explicita melhor, né, presencialmente, mediante uma agenda a gente vai, leva a obra também, deixa à disposição, porque esse é um livro voltado para pais, educadores, tutores, e aí o complemento, e todos os usuários de tela. Quem não é, né, Elias? Quem não é, né? Pois quer dizer que o seu trabalho, ele tem continuidade fora do livro. E aí a pessoa pode chamar você vai seguir com palestras sobre o tema. Sim, a partir desde o lançamento agora, eu iniciei uma série de palestras. Você já tem algumas palestras já marcadas? Já tem. Isso em escolas ou instituições? O professor Bidu foi a primeira pessoa a convidar a gente ali. Professor? Bidu. Ali do Master, né? Sim. E a gente já inicia lá. E a gente está aberto aí para convite para as instituições, porque a gente não perde a alma de educador, né? Sim. Você também foi professor, né? Sim. Então, eu sempre penso assim, acredito
piamente que a via de transformação é a educação, só não é em curto prazo, não se educa da noite para o dia, assim como a violência não surgiu na hora do soco, não surgiu na hora surgiu antes, é criada antes. O estresse não surge na hora do surto, ele foi criado antes, né? Então o processo da educação, seja do cérebro, igual o músculo, você vai na academia, você começa a educar esse músculo, você é a faixa preta. Por quê que você chegou à faixa preta? Porque você houve uma educação do seu corpo até que você chegasse àquele nível. Então é tudo um processo de educação, seja educação corporal, seja educação do cérebro, seja educação quando se trata de etiqueta, seja educação ligada ao conhecimento, tudo é educação. O resto, Elias, é operação tapa-buraco. Tá? Então, nós temos um exemplo, o Brasil é exemplo para o mundo em leis. Nós temos leis muito primorosas, do ECA, leis ambientais, mas vamos analisar a prática? Sabe? Então, não basta só a legislação se não tem a consciência. Eu, durante muitos anos, escrevi muitos artigos, inclusive publicados em fontes nacionais, sobre questões ambientais. Eu nunca acreditei em grandes propostas feitas por grandes empresas, sem a maioria das pessoas. Eu, até hoje, acredito piamente em pequenas ações mínimas, desde que feito pela maioria. Sabe? Então, esse aspecto da educação é muito importante. Então, eu digo para os pais que estão nos acompanhando, vale a pena conversar com seu filho. Talvez ele possa não te ouvir, bata a porta, você fique frustrado, mas ficou uma sementinha. Faça reuniões em casa. Olha, uma vez por semana vamos falar sobre o que é o efeito dopaminérgico. Vamos fazer uma análise, como é que está, até transforma em gráfico, como é que está o uso aqui, quantas horas por semana a gente conseguiu guardar o celular, qual é o impacto disso no cérebro. São pequenas ações lúdicas também. É muito interessante ir pelo lúdico também, mas quando há sensibilização, Elias, as pessoas mudam. Essa coisa de falar, eu vou conscientizar o outro. Não, ninguém conscientiza o outro. Consciência é um processo de dentro para fora. Todo esse trabalho, um livro, uma palestra que eu faço, é algo de sensibilização. A consciência de cada indivíduo. Eu posso estar aqui com 1000 pessoas numa palestra falando sobre o tema, 5 mudam, porque 5 tomaram consciência. Sim. Então, o nosso papel enquanto educador é esse. Às vezes nos frustra, a gente trabalha por uma causa e vê a mudança pouca, mas é isso. Eu trabalho muito para lidar com frustração. Então, a gente cumpre o nosso papel, mas compete a cada um. Você disse uma coisa muito interessante, que eu também, de vez em quando eu digo, é que, por exemplo, no meu entendimento, o acidente do trânsito que ocorreu às 7 horas da manhã, ele não começou, não foi na freada errada lá que bateu o carro. Ele começou no dia anterior, porque a pessoa não dormiu bem, ou porque ela estava numa festa, bebeu muito, coisa parecida, perdeu a hora, enfim. São situações que levam, às vezes, até a tragédia, né? Um tumor que forma no organismo começou antes, com uma emoção reprimida, foi guardada, sabe? Então, tudo é um processo. O que é o tratamento? É uma educação, seja do corpo, seja do cérebro, para que a pessoa possa mudar. Eu acredito piamente no ser humano, Elias, exceto aquele que não acha que não deve mudar e que não pode mudar. Para todos os demais, né, é possível. Sêneca já dizia, 50% da cura está no desejo de ser curado. Então, se eu tiver o desejo de mudar, eu quero refazer aqui minha história diante disso, é possível sim. Perfeitamente. Olha, muito bom conversar com você. Tá? Obrigado, Elias, pelo convite. Parabéns aí pelo seu entendimento nessa situação e pela sua dedicação. Eu percebi que você é um cara extremamente dedicado, concentrado naquilo que faz. Um grande exemplo. Tá bom, meu cara? Obrigado, Elias. Muito obrigado. Grande abraço. Volte sempre. Obrigado, Elias. Tá bom? A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Nos vemos sempre aqui de 19 às 20 horas, de segunda a quinta, na TV Cidade Verde. Um grande abraço.